Algumas vidas não são construídas com grandes vitórias, mas com pequenas batalhas silenciosas, invisíveis aos olhos do mundo. E ainda assim, existem pessoas que carregam uma força quieta, uma luz que se recusa a morrer mesmo nas noites mais escuras. Esta é a história de Sara, uma mulher que atravessou a vida como quem caminha em meio a uma tempestade, sem guarda-chuva, sem abrigo, apenas com a esperança. E essa esperança nunca saiu do lado dela, mesmo quando tudo o mais desapareceu. Sara morava numa pequena cidade do interior, um lugar onde todos se conhecem, mas poucos realmente se enxergam. A vida ali passava devagar, como um relógio antigo, perdendo o ritmo. A sua casa era simples, alugada, antiga. As paredes eram manchadas, os quartos frios e o teto chorava sempre que a chuva de inverno chegava. Ela vivia ali com o seu filho, Arthur, de 10 anos. Depois que o marido os abandonou, levando dinheiro, móveis e até as roupas novas do menino, Sara precisou recomeçar do zero. Um recomeço duro e injusto. Mas ela não reclamava. Ou, se reclamava, era apenas com Deus, em sussurros, quando ninguém podia ouvir. Ela trabalhava como costureira num pequeno ateliê. As suas mãos, cheias de calos e cicatrizes, criavam roupas com um cuidado e uma dedicação incríveis. Peças que nunca levariam o seu nome, mas que sempre carregavam a sua força. Arthur era um menino sensível, inteligente e quieto. E, por ser diferente, o bullying o seguia. Os colegas riam das suas roupas simples, do lanche pequeno na mochila e do fato de ele crescer sem pai. Mas Arthur tinha um lugar seguro. A sua mãe, e mesmo com quase nada, Sara se esforçava para dar a ele tudo o que uma criança precisa para crescer com dignidade. Até que, numa manhã, tudo mudou. Algumas roupas desapareceram do ateliê. O dono, um homem amargo e descuidado, decidiu que alguém precisava ser culpado. E culpar Sara foi fácil demais. Ela era humilde, quietinha, quase invisível. Ele a demitiu de forma fria e cruel, sem permitir qualquer defesa. Foi uma armadilha, uma mentira descarada. No caminho para casa, enxugando as lágrimas, Sara sentiu o mundo inteiro pesar sobre os seus ombros. Mas quando Arthur correu até ela com um sorriso no rosto, ela fingiu ser forte, porque às vezes uma mãe precisa se quebrar em silêncio. As semanas que se seguiram foram terríveis. A proprietária da casa ameaçou despejá-los. A luz quase foi cortada e água também. A geladeira estava quase vazia. As poucas pessoas que prometeram ajuda simplesmente sumiram. Amigos desapareceram e os vizinhos desviavam o olhar. À noite, Sara dobrava as contas sobre a cama e sentia as cores do seu mundo indo embora. Ela pedia forças nunca vingança e chorava baixinho para que Arthur não ouvisse. Mas ele sentia, mesmo sem ouvir, ele sentia a dor dela. Sara procurou trabalho em todo lugar que pôde imaginar. Padarias, mercadinhos, outros ateliês, e toda vez que ouvia o clássico "depois a gente liga", ela sabia que não ligariam. A mentira sobre a sua demissão se espalhou como fogo. Numa cidade pequena, os boatos correm rápido e as portas se fecham antes mesmo de se abrirem. Ainda assim, Sara continuava andando, mesmo se despedaçando por dentro a cada passo. Então veio o pior dia. A proprietária deu apenas 2 dias para que eles saíssem da casa. Naquela mesma tarde, Arthur chegou da escola machucado, chorando. Os colegas tinham o chamado de pobre, de um peso, de um futuro ninguém. Algo dentro de Sara se quebrou de vez. Na manhã seguinte, debaixo de uma chuva pesada, ela correu pela cidade.
bateu em portas, recebeu respostas frias e uma piedade vazia. Quando a esperança estava quase no fim, ela viu uma pequena porta de madeira. Uma placa antiga dizia: Fios Aurora menos peças artesanais. Lá dentro, uma mulher mais velha ouviu a sua história e disse: Não estamos contratando. Mas Sara ficou ali, parada, encharcada, sem orgulho algum. Mostrou as mãos marcadas pelo trabalho Evas tremendo, as pernas fracas de cansaço. Naquele instante, a mulher não viu uma mendiga pedindo esmola. Ela viu uma guerreira tentando sobreviver. Volte amanhã, ela disse. Às vezes uma simples frase é capaz de salvar uma alma. No dia seguinte, Sara voltou antes mesmo do ateliê abrir. Trabalhou duro, aprendeu rápido e com uma vontade enorme. O pagamento era pequeno, mas para ela era como poder respirar de novo. À noite, quando o mundo dormia, ela criava as suas próprias peças. Vestidinhos, macacões de bebê com cores suaves e bordados delicados. Arthur observava tudo, com os olhos brilhando de admiração. Aquelas noites se tornaram a alegria secreta deles. Um dia, alguém viu uma de suas criações e disse: Isso é arte. E a partir daí, os pedidos começaram a surgir. As portas, antes fechadas, começaram a se abrir uma por uma. Com muito esforço, Sara construiu um ateliê próprio, depois abriu outro. E então, começou a ajudar outras mulheres que, como ela, precisavam de uma segunda chance. A sua marca se espalhou pela região e depois pelo país inteiro. Arthur cresceu e se tornou um jovem confiante, criativo e muito admirado por todos. Anos mais tarde, o ex-marido voltou. Ele queria colher os frutos que nunca plantou. Sara, com a serenidade de quem venceu a tempestade, apenas disse: Eu sobrevivi ao que você fez. Agora eu tenho uma vida e você não faz parte dela. Hoje, o ateliê de Sara é um lugar cheio de cor, movimento e esperança. Quando perguntam sobre o segredo do seu sucesso, ela responde com um sorriso: Eu costurei a vida com os fios que tinha, até que a vida aprendeu a costurar comigo. Algumas pessoas nascem da escuridão, mas se tornam um farol para todos que caminham atrás delas. A história de Sara nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, a força para recomeçar está dentro de nós. Obrigado por assistir e até a próxima!